Olá, irmãos. Bom dia. Lucas capítulo 5 e o versículo 5 também diz assim: E respondendo Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei as redes. Por que Deus nos pede para fazer coisas que nós não queremos? Você já reparou que muitas vezes Deus contraria o ser humano? Eu já falei sobre isso muitas vezes, mas é sempre bom lembrar, porque muitas vezes nós achamos que porque Deus é bom, Ele vai concordar com a maioria das coisas que nós queremos. Mas isso está errado. Sim, você vai me responder. E se você conhece a Bíblia, vai dizer: mas a Bíblia não fala que Deus vai satisfazer os desejos do nosso coração? Sim, com certeza. Mas a própria Bíblia fala também que Deus vai colocar em nós um coração puro. Normalmente, o coração do homem, o que diz a Bíblia em Jeremias 17, é perverso o nosso coração, é mau. Então, até acontecer essa transformação, muitas vezes Deus vai nos contrariar. E o interessante é que Ele não nos contraria porque Ele quer nos ver completamente deslocados ou até mesmo ultrajados. Porque quando você quer uma coisa, e eu não estou falando qualquer coisa, eu estou falando algo que você precisa. Quando você quer e não consegue, a frustração é grande, não é mesmo? A história que nós lemos hoje, os discípulos tinham pescado a noite toda, só que eles não tinham pego nada. E Jesus provavelmente estava pregando ali na praia, e cada vez que ele pregava, as pessoas iam empurrando ele, apertando ele. Então, para ter um certo espaço, ele subiu nos barcos e começou a pregar, começou a ensinar. E os discípulos, vindo de uma noite inteira de trabalho, e olha, trabalhar à noite com certeza não é fácil. Se você trabalha, você tem o meu respeito e minha admiração. E eles fizeram isso. Só que o interessante e triste é que eles não conseguiram nada. Então a frustração estava ainda na mente deles, provavelmente perguntando a Deus por quê. E as palavras de Jesus eram como um carinho no coração deles. Era como um bálsamo, né? Como a gente ouve na própria Bíblia. Era como se fosse um remédio nas feridas emocionais. E ao mesmo tempo, o Espírito Santo aquecia o coração deles, que provavelmente estava frio, estava... Só que, é claro, chegou o momento da parte humana entrar em ação. E qual era a parte humana? Jesus olha para os discípulos e diz: vão até águas mais profundas, alto mar, diz o texto, e joguem as redes. Simão Pedro, que dizia sempre o que pensava, tinha coragem. Ele tentou dizer para Jesus que aquilo não era uma coisa inteligente, até porque o melhor momento de pescar era à noite, tanto que eles foram pescar à noite. Jesus estava vendo a frustração verdadeira, a decepção nos olhos deles, mas ele queria dar uma grande bênção. No entanto, eles precisavam, em primeiro lugar, ir contra eles mesmos.
E Pedro, conversando com Jesus, tenta fazer Jesus meio que desistir daquele pedido. Senhor, o senhor não acha que está pedindo algo demais? O senhor não acha que isso aí é uma piada? O senhor não acha que isso não é algo que não funciona? Eu sei que o senhor sabe muitas coisas, mas eu sei um pouquinho de pesca. Eu já pesco durante muitos anos. É a minha profissão. Desiste desse pedido. Quantas vezes nós não fazemos isso com Deus? Quantas vezes nós achamos que Deus não deve nos pedir coisas? Quantas vezes nós queremos recuar e achamos que Deus tem que recuar também? Mas a verdade é que Deus não recua. E lá no Mar Vermelho você sabe que quem recuou foi o mar, não foi Deus. Deus abriu o mar, não foi Moisés. E o povo passou. E ali as condições não eram mais normais. Ali estava o Deus Todo-Poderoso. E ele estava ordenando, porque ele sabia que quando ele dizia, tanto que Pedro disse, só porque o Senhor está mandando. Ele sabia que quando ele mandava, a natureza, a criação o obedecia. Mas alguém podia não obedecer, e esse alguém era o ser humano. E hoje na sua vida, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, também vai ser assim. Só se você quiser, só se você acreditar que o milagre vai acontecer. Deus não vai te obrigar. Jesus não pegou a rede com os discípulos. Ele deixou que eles fizessem isso, contrariando a si mesmos. Deus te contraria, Deus me contraria. Deus nos pede para fazer coisas que nós não queremos, porque Ele sabe que o que nós queremos muitas vezes está errado. Como está errado? Pescar naquele horário era que era errado. Como está errado? Fazer daquele jeito, Pedro tinha medo até de um grande vexame, porque eles jogariam a rede e olhariam para Jesus. Então ele estava tentando cuidar da honra de Deus, porque Jesus é Deus. Sabe, muitas vezes o ser humano quer fazer o papel que é de Deus. O ser humano, ele quer até que o milagre seja do jeito dele. A história de Naamã, por exemplo, conta isso. Ele queria e pensava que deveria ser exatamente do jeito que ele tinha imaginado. Mas não é. Deus tem um jeito de agir. Deus tem seus métodos. Deus tem seus hábitos. Mas mais do que isso, Deus quer mudar você. Deus quer me mudar. E ele começou fazendo isso com Simão e os seus amigos, provando que ele está acima de qualquer conhecimento humano. Como é que está a sua vida aí? Como é que está o seu casamento? Como é que está o seu relacionamento? Como é que está o seu trabalho? Está desempregado? As condições são impossíveis? São desanimadoras? Você já está lavando as redes como os discípulos estavam para aguardar, para voltar para casa? Você acha que já não tem mais jeito mesmo? Não adianta, ouça a voz de Deus. Aqui no texto bíblico. Obedeça. Faça o que Deus está pedindo. Eu não sei o que Deus está te pedindo, então ore. Ore e você vai saber. Eu não sei o que Deus quer de mim, então ore, porque Ele vai responder. E o que Deus mais quer é responder você, é fazer você entender a vontade dEle. Claro, muitas vezes a nossa ansiedade nos impede de ouvir a sua voz, de perceber qual é a sua vontade. Mas se você se esforçar, se você pedir humildemente, com toda a sua força, Deus vai te ouvir. Depois, Pedro disse, Senhor, retira-te de mim, porque sou um pecador. A rede veio cheia de peixes. Tanto que o texto diz, a pesca maravilhosa.
Maravilhoso é Jesus. Poderoso é Jesus. Mais do que qualquer conhecimento humano. Dispense o que você sabe. Como assim? Dispense o que você sabe. Fique com a vontade de Deus. Dispense o que os outros dizem. Falam mal de você, te desrespeitam, ou te elogiam, te exaltam. Dispense isso. Fique com a vontade de Deus, porque vai valer a pena. Aqueles homens deixaram os peixes, não é? Diz o texto. E foram com Jesus por quê? Porque nada neste mundo, nada mesmo, pode ser melhor do que a companhia de Jesus. E é essa companhia que eu desejo para você hoje. E essa companhia que Deus quer proporcionar a você. Então aceite a vontade dele. Em nome de Jesus. Um bom dia, ou uma boa tarde, uma boa noite, uma feliz semana. E que Deus te abençoe.